Mas deveria, porque não é que essa máquina não tiver
Presidente, eu só gostaria de confirmar se o meu áudio está adequado. Vereador Rubinho Nunes. Tá ligado, Rubinho? Obrigado. Você tá em Brasília? Não, tô aqui no escritório mesmo. Ah, é que parece o anexo 2 lá. Não, Mas pode ser profético, viu, Rubinho? Quem sabe? O ruim do anexo 2 é que não tem banheiro na sala. Mas já tá ótimo, né? Já seria bom, qualquer coisa lá tá bom.
Boa tarde a todos. Como corregedor-geral dessa casa, no uso das atribuições a mim conferidas, declaro aberta a reunião da Corregedoria da Câmara Municipal de São Paulo, com a presença dos seguintes vereadores: vereador Aurélio Nomura, vereadora Elaine do Quilombo Periférico, vereador Milton Ferreira, vereador André Santos, vereador Gilberto Nascimento presente, e de maneira remota o vereador Rubinho Nunes. Informa aos senhores que essa reunião foi convocada para análise e votação dos pareceres de admissibilidade do processo 231 de 2021 em face da vereadora Janaína Lima e do processo 242 de 2021 em face da vereadora Cris Monteiro. Antes da apresentação dos relatórios, faço os seguintes comunicados do expediente da Corregedoria. Acuso o recebimento de e-mail do funcionário Wellington Amorim, do gabinete da vereadora Elaine do Quilombo Periférico, solicitando a íntegra da gravação da reunião dessa Corregedoria ocorrida no dia 15 de dezembro. Informa que os pedidos de vistas e cópias de peças dos autos devem ser feitos por requerimento dos senhores vereadores, membros dessa Corregedoria. Então, indago a senhora vereadora Elaine do Quilombo Periférico se deseja formular um requerimento verbal nesse ato para deferimento. Sim, presidente. Então, eu defiro o requerimento formulado pela nobre vereadora, solicitando a íntegra da gravação da reunião dessa Corregedoria ocorrida no dia 16. E o segundo comunicado do expediente, acuso também o recebimento do requerimento da nobre vereadora Cris Monteiro, solicitando cópias dos pareceres proferidos pelo relator nos processos 231 de 2021 e 242 de 2021. Defiro o requerimento, condicionando o seu cumprimento à juntada dos referidos relatórios aos autos, o que deverá acontecer na presente reunião, quando os mesmos forem apresentados pelo senhor relator, o nobre vereador André Santos. Cumpre-me informar ainda que, nesta fase processual, não há defesa, deliberando os membros dessa Corregedoria, neste momento, tão somente a existência ou não de indícios que justifiquem a admissão das representações apresentadas. Se admitidas as representações, abre-se imediatamente a oportunidade para defesa mediante notificação às representadas, momento em que se inicia, então, uma fase de instrução de processos. Nesse momento, então, passo a palavra ao relator do processo. Relógio, presidente. Por favor. Só para tirar minha dúvida. Claro. A partir do momento que nós entendemos a admissibilidade do pedido formulado, aí é marcado uma nova data para discutir essa questão do relator e a pena. Aberto para juntada de provas e depoimentos. Depois de encerrada a instrução, se marca a nova reunião. Nós inclusive... Só a admissibilidade que nós vamos analisar. Exatamente. Isso. Hoje, somente a admissibilidade, então, trocando em miúdos aí, nós vamos... isso. Tá. Nós vamos aqui hoje definir, através da votação do relatório, se estamos aceitando o pedido das vereadoras e de que forma nós estamos enquadrando isso dentro do nosso, da Corregedoria. É isso. Tá ok. Tá bom. Depois abre-se um processo. Então, eu passo a palavra ao relator dos processos 231 de 2021 e 242 de 2021, o nobre vereador André Santos. O senhor relator fará a leitura de um relatório por vez, seguindo-se a respectiva votação, ok? Então, ele vai fazer a leitura, depois nós vamos votar um relatório, depois a leitura do seguinte. Por ordem de protocolo, vamos examinar primeiramente o relatório do processo 231 de 2021. Então, agora com a palavra o vereador André Santos. Tá. Boa tarde, então, corregedor Gilberto Nascimento, boa tarde aos nobres vereadores, a todos que nos acompanham. Eu pediria a compreensão de vocês, porque hoje a leitura vai ser um pouquinho mais pausada, porque é um momento importante, um momento sério, que diz respeito à vida de duas colegas nossas, pessoas que trabalham conosco, e também aos eleitores dessas pessoas que precisam ser respeitados. Então,
antes de começar a leitura do relatório, eu quero trazer aqui algumas considerações que é importante, porque nós aqui temos um aprofundamento maior de como funciona os trâmites aqui na Câmara Municipal, mas a maioria das pessoas que acompanham essa transmissão não tem essa noção. Então, a gente vai trazer alguns esclarecimentos importantes e, por isso, eu peço a compreensão para essa leitura um pouco mais pausada. Antes de iniciar a leitura dos relatórios, gostaria de fazer uma breve introdução para esclarecer a todos que nos acompanham acerca do trâmite de uma representação na corregedoria desta casa. Gostaria também de requerer, desde já, ao corregedor-geral que entregue cópia das petições iniciais das representações aos demais corregedores. Então, nós pedimos para trazer aqui a cópia física para ser entregue aos corregedores, para que também vocês possam, durante a nossa leitura aqui, estar acompanhando atentamente cada detalhe. O que facilitará o entendimento das versões apresentadas pelas nobres vereadoras Cris Monteiro e Janaína Lima, e das conclusões expostas nos relatórios que serão submetidos à votação pelos nobres pares na tarde de hoje. Primeiramente, é importante esclarecer que se tratam de duas representações sobre o mesmo fato. Uma promovida pela vereadora Cris Monteiro, em face da vereadora Janaína Lima, e a outra promovida pela vereadora Janaína Lima, em face da vereadora Cris Monteiro. Ambas com pedido de cassação do mandato por quebra do decoro parlamentar. O excelentíssimo corregedor-geral me designou para relatar ambos os processos, no intuito de evitar que pudessem ser apresentados relatórios conflitantes sobre o mesmo fato. Considero importante explicar que estes relatórios que serão lidos hoje, é importante vocês atentarem para isso, consistem na primeira manifestação do relator. É só uma fase inicial, com base nos documentos que instruíram inicialmente os processos e versam sobre a admissibilidade ou não das representações e sobre a esfera de competência de julgamento, tendo em conta a natureza da pena em tese a ser aplicada. Ou seja, esta análise tem por objetivo verificar se as representações atendem aos requisitos processuais para o seu recebimento, que são a legitimidade ativa e a justa causa, e fazer uma qualificação jurídica inicial das condutas, verificando-se a pena a ser aplicada em tese, o que, por sua vez, define se os processos tramitarão exclusivamente no âmbito da corregedoria ou se serão submetidos a um segundo juízo de valor pelo plenário desta casa. Importante esclarecer também que este relator ficou adstrito aos documentos que cada vereadora juntou por ocasião do protocolo das petições iniciais e aos documentos disponibilizados pela Casa a seu pedido, quais sejam as imagens gravadas pelas câmeras de segurança e as declarações prestadas pelas partes e testemunhas perante a Procuradoria da Câmara Municipal de São Paulo. Caso a maioria absoluta deste colegiado decida pela admissão das representações, é importante vocês entenderem esse processo. Caso a maioria absoluta deste colegiado decida pela admissão das representações, o corregedor-geral designará um relator para instruir os processos, objetivando a apuração dos fatos. Nessa segunda fase instrutória, cada vereadora poderá apresentar defesa prévia por escrito, indicar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas. Somente após a instrução e a apresentação de alegações finais pelas partes, é que a corregedoria emitirá parecer final,
ou seja, antes disso não pode haver um parecer final, pronunciando-se pela procedência ou improcedência da acusação, sugerindo a sanção cabível e encaminhando ao presidente da Câmara o seu relatório final. Portanto, não se trata aqui de um julgamento definitivo. Eu vou repetir esse ponto, que é muito importante. Não se trata aqui de um julgamento definitivo, mas tão somente da análise acerca do recebimento das denúncias e definição da forma de tramitação dos processos, considerando as penas em tese aplicáveis, análise esta que procuramos fazer com neutralidade e com ponderação, a fim de se chegar a um resultado equitativo para as partes, sem deixar de cumprir a função deste colegiado, que é zelar pela preservação da dignidade do mandato parlamentar e pela observância aos preceitos de ética e decoro parlamentar nesta importante casa legislativa. Agradeço a todos pela atenção e agora vamos à leitura do nosso relatório. Presidente, só uma dúvida, até perguntar para o nobre relator. O quórum qual que é, hein, com relação a essa questão? Responde aí. Na verdade, a gente Maioria para simples, absoluta. Absoluta. Maioria absoluta. Vamos então à leitura aqui do relatório. Referente ao memorando Corregedoria número 40 de 2021, processo número 231 de 2021, promovente Cristina Pereira Monteiro, ementa representação contra a vereadora Janaína Lima. Ao excelentíssimo senhor Corregedor Geral, nos termos do memorando em referência datado de 24 de novembro de 2021 e recebido em 25 de novembro de 2021, em consonância com o artigo 21 da Resolução número 7 de 2003, que rege a Corregedoria da Câmara Municipal de São Paulo, fui indicado para, no prazo de 10 dias, apresentar manifestação sobre a admissibilidade ou não da representação e a esfera de competência de julgamento, tendo em conta a natureza da pena a ser aplicada. Para o processo autuado com o número 231 de 2021, originário do memorando Corregedoria número 36 de 2021. Requeri ao ilustre Corregedor-Geral, para melhor elucidação do caso, acesso às declarações prestadas pelas partes, a Procuradoria desta Casa, as filmagens das câmeras de segurança, bem como que se verificasse a possibilidade de acesso aos autos das investigações criminais relativas aos fatos objeto do presente processo, tendo recebido tais elementos elucidativos em resposta aos memorandos, Corregedoria número 43 de 2021 e 44 de 2021, solicitei em 3 de dezembro a prorrogação do prazo para a apresentação da manifestação por mais 10 dias, conforme autoriza o parágrafo 3º do artigo 21 da resolução retrocitada. Passo, assim, tempestivamente a exarar o meu parecer. Resumo. Trata-se de representação promovida pela vereadora Cristina Pereira Monteiro contra a vereadora Janaína Lima, na qual a representante relata que, no dia 10 de novembro de 2021, durante a 68ª sessão extraordinária, ela e a representada discutiram acerca da divisão do tempo destinado ao Partido Novo para a defesa do projeto de emenda à Lei Orgânica número 7 de 2021. Afirma que, após solicitação da representante para ter direito à fala, ficou acordado com o presidente da Casa, vereador Milton Leite, que a vereadora representada teria direito a 20 minutos de fala, o vereador Fernando Holliday, também do Partido Novo, teria direito a 15 minutos, e a vereadora representante teria direito a 10 minutos. Afirma ainda que, mesmo após a divisão do tempo de fala,
a representada aproximou-se da representante de forma descortês e ríspida, queixando-se sobre o motivo que a levou a fazer a solicitação, já que a representada havia relatado a reforma da Previdência no âmbito da Comissão de Estudos. Narra que, após embate, começaram uma discussão próximo à mesa diretora, tendo a representante informado a representada que aquele não seria o local adequado para discutirem. Alega também que a representada insistiu em discutir o assunto, quando a representante, em momento captado pelas câmeras de segurança, rebateu a colega com as seguintes palavras: "Se você quer conversar, vamos conversar." E ambas seguiram no embate verbal, desceram as escadas para a parte de baixo do plenário e seguiram em direção ao banheiro localizado na lateral externa do plenário. Segue narrando que a representada entrou no banheiro seguida pela representante, onde continuaram a discussão por alguns minutos, trocando ofensas mútuas, porém sem proferir palavras de baixo calão. Aduz que, em determinado momento, durante a discussão, a representada partiu para a agressão física, colocou as mãos contra o pescoço da representante, enforcando-a, puxou e pisou na peruca utilizada pela representante, jogou a mesma no chão e desferiu arranhões e unhadas em sua cabeça, resultando em diversas lesões, conforme fotos acostadas aos autos. Devido ao barulho ocasionado pela queda de uma lata de lixo de inox, sobre a qual a representante caiu quando a representada a jogou no chão, informa que a senhora Márcia Luísa Vanucci Salem e um agente da Guarda Civil Metropolitana arrombaram a porta do banheiro, presenciando a representada com a mão ao redor do pescoço da representante, o que, segundo a mesma, impediu que as agressões resultassem em algo mais grave. Afirma que a senhora Márcia apartou a ação em curso, tendo se colocado no meio das duas vereadoras, e que a representada, então, saiu do banheiro e se dirigiu ao plenário, onde votou não pela suspensão da sessão e, menos de 5 minutos depois, começou tranquilamente sua fala no púlpito, que durou cerca de 21 minutos. Salienta que a representada não demonstrou nervosismo, apreensão, emoção ou ressentimento durante seu tempo de fala, e que as lesões que a mesma alega posteriormente ter sofrido não são visíveis nas imagens disponibilizadas. Segundo relata a representante, a mesma permaneceu no local após o incidente, onde foi socorrida pelas testemunhas, tendo a senhora Márcia tirado foto dos hematomas a fim de registrar o ocorrido. A equipe de assessoria da representante e o presidente Milton Leite também teriam se dirigido ao local para verificar a situação. E este determinou o encaminhamento dos envolvidos para prestarem depoimento junto à Procuradoria desta casa. Afirma também que, após o encerramento das sessões plenárias, compareceu na sala da presidência e soube, em conversa com o presidente Milton Leite, que a representada, quando retornou à tribuna, havia confessado a ele que agrediu a representante. Sustenta que, apesar de ambas estarem em momento de discussão verbal acalorada, não há qualquer justificativa plausível para a agressão física praticada pela representada. E ainda que não se pode concluir que essa possa ter agido em legítima defesa, somando-se que a representada possui 37 anos de idade, ao passo que a representante possui 60 anos de idade, portanto idosa e fisicamente mais frágil. Relata que, após os fatos, a representada enviou mensageiro pedindo à representante esquecer o ocorrido e, diante da negativa desta, tornou pública a fotografia de arranhões em seu peitoral,
afirmando que foram causadas pela representante, sendo este o motivo que teria desencadeado o seu revide. Nas palavras da representante, ainda que os arranhões tivessem sido causados pela denunciante, o excesso na fantasiosa legítima defesa seria patente. Aduz a representante que as imagens gravadas pelo circuito interno da Câmara Municipal não mostram qualquer conduta repreensível por parte da mesma, vez que discussões verbais fazem parte da atividade legislativa parlamentar, e não justificam a agressão física e humilhação sofridas, as quais podem ser comprovadas pelas testemunhas senhora Márcia Luísa Vanucci Salem e a Guarda Civil Metropolitana Raquel Marques, que presenciaram as cenas finais do ocorrido. Por outro lado, sustenta que a alegação da representada de ter agido em legítima defesa se revela desleal com a verdade, vez que a mesma não pediu ajuda, não gritou para que a socorressem e saiu pela porta do banheiro de forma calma e serena. Emoções absolutamente incompatíveis com alguém que estivesse sendo agredida fisicamente. Na manhã do dia 11 de novembro de 2021, a representante fez boletim de ocorrência por lesão corporal, crime tipificado no artigo 129 do Código Penal, bem como exame de corpo de delito, cujo laudo compromete-se a disponibilizar assim que possível. Ao final, após a exposição das razões de direito, requer a representante sejam tomadas as providências cabíveis no sentido de proceder à averiguação dos fatos narrados e o recebimento e autuação da representação por quebra de decoro parlamentar pela vereadora Janaína Lima, ante inobservância do artigo 12, incisos 7 e 8 da Resolução número 7, de 29 de maio de 2003. E violação do artigo 18, inciso 2 da Lei Orgânica do Município de São Paulo e do artigo 125, inciso 2 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo, sujeitando-a proporcionalmente às medidas disciplinares cabíveis, conforme disposto no artigo 13 da Resolução 7, de 29 de maio de 2003, prioritariamente, a medida de perda de mandato, com fulcro no inciso 4, ou subsidiariamente a suspensão temporária do mandato, nos termos do inciso 3 do mesmo artigo, bem como a representação seja submetida à deliberação do plenário para a sua admissibilidade, nos termos do artigo 23 da Resolução número 7, de 29 de maio de 2003. Instrui a representação, assinada pela própria representante, os seguintes documentos: cópia do título eleitoral, certidão de quitação eleitoral, comprovante de endereço, fotografia de representante e da representada e boletim de ocorrência. Como já relatado, tendo tomado conhecimento dos fatos, o presidente dessa entidade, vereador Milton Leite, determinou fossem colhidas declarações das vereadoras, bem como das testemunhas dos fatos, os quais foram acostadas aos autos da presente representação. No dia 11 de novembro de 2021, foram colhidas pela douta Procuradoria da Casa as declarações da representante, vereadora Cristina Pereira Monteiro, da senhora Márcia Luísa Vanucci Salem, chefe de gabinete da liderança do governo, da representada vereadora Janaína Lima, do senhor Cristiano Alves de Arruda, assessor especial do gabinete da vereadora Janaína Lima, e do senhor Marcos Paulo Ferreira da Silva, Guarda Civil Metropolitano. Não constam dos autos as declarações da Guarda Civil Metropolitana Raquel Marques, que em tese estava com a senhora Márcia Luísa Vanucci Salem, quando adentrou no banheiro após o arrombamento da porta, conforme relato da representante na petição de representação e declarações do Guarda Civil Metropolitano, Marcos Paulo Ferreira. Depreende-se da leitura as declarações acostadas aos autos que há algumas contradições nos depoimentos
algumas contradições nos depoimentos, o que poderá ser melhor elucidado durante a instrução processual, caso a representação seja admitida. Citem-se alguns trechos que destoam dos fatos narrados pela representante ou de outras declarações. No depoimento da vereadora representante consta que a depoente faz uso de peruca. Esta caiu ao chão e a vereadora Janaína Lima pisou em sua peruca. Que a vereadora caiu ao chão, enquanto na petição de representação, a vereadora representante alega que Janaína puxa a peruca utilizada pela colega, pisa no artigo, joga a denunciante no chão. No depoimento da testemunha Márcia Luísa Vanucci Salem, ela afirma que viu a vereadora Janaína Lima arrastando a vereadora Cris Monteiro para o banheiro, enquanto na petição de representação consta que seguem andando em direção ao banheiro. E no depoimento da vereadora representada consta: a vereadora Cris Monteiro foi atrás da depoente e a conduziu aos empurrões ao banheiro. No depoimento da testemunha Cristiano Alves de Arruda, assessor da vereadora representada, consta que a vereadora Cris Monteiro estava muito nervosa e estava gritando no caminho até o banheiro. Já no depoimento da testemunha Marcos Paulo Ferreira da Silva, Guarda Civil Metropolitano, consta que, a princípio, pressupõe que as vereadoras estavam conversando. As filmagens da câmera de segurança do plenário, por sua vez, demonstram que, na descida das vereadoras pelas escadas, até a saída do recinto, a vereadora representada saiu à frente da vereadora representante, e esta última a segurou pelo braço e a cercava enquanto aquela tentava se desvencilhar, conduzindo-a rumo ao banheiro. A gravação captou imagens até a passagem das vereadoras pela porta do plenário. Não constam nos autos imagens oficiais a partir deste momento, até a entrada delas no banheiro localizado na parte externa. Por fim, cumpre informar que há inquérito policial em trâmite, o qual versa sobre a investigação instaurada para a apuração do crime de ameaça e de lesão corporal, sendo vítimas e autoras as pessoas de Janaína Carla de Lima Pascalitio e Cristina Pereira Monteiro, representada e representante. As investigações são decorrentes de boletins de ocorrência distintos, em face das duas vereadoras reunidos no mesmo inquérito policial. O delegado titular responsável requereu ao meritíssimo juízo que os autos passem a tramitar sob segredo de justiça, pedido que ainda não havia sido apreciado até a data de acesso aos autos pela Procuradoria da Casa. No entanto, por cautela e por não interferir na presente análise, que está adstrita à admissibilidade da representação por quebra de decoro, não serão tecidas considerações sobre o teor do inquérito policial nesta fase processual. Esse é o resumo da petição de representação e dos demais documentos aos quais tive acesso enquanto relator. Passo a manifestação sobre a admissibilidade da representação e a esfera de competência de julgamento, tendo em conta a natureza da pena a ser aplicada. Agora, dos requisitos para a admissão de representação. Para se admitir e processar uma representação, é importante que todos acompanhem isso, faz-se necessário que a peça atenda a requisitos mínimos necessários para o prosseguimento do feito. Nos termos do parecer chefia número 11 de 2021, exarado pela Procuradoria desta Casa, devem ser verificados dois requisitos: aptidão e justa causa. Para que a representação seja considerada apta,
exige-se preliminarmente a legitimidade ativa do representante nos termos do artigo 20 da Resolução número 7 de 2003. Artigo 20. Qualquer munícipe eleitor ou partido político com representação na Câmara Municipal poderá representar perante a Corregedoria sobre a prática por vereador de conduta violadora da ética e do decoro parlamentar. Parágrafo único. Não serão recebidas e nem processadas denúncias anônimas. A justa causa, por sua vez, exige dados e embasamentos probatórios mínimos, já por ocasião do juízo de admissibilidade do processo. Esses requisitos encontram fundamentado no inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 14 do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, Resolução número 25 de 2001, com a redação que lhe conferiu a Resolução número 2 de 2011, que deve ser aplicada por analogia, por albergar princípios processuais sancionatórios, os quais também estão contidos no artigo 395 do Código de Processo Penal. Isso porque, como já analisou a douta Procuradoria desta Casa, no parecer chefia retrocitado, a simples instauração de um procedimento disciplinar atinge o status dignitatis do vereador investigado, fragiliza-o politicamente perante a Casa Legislativa a que pertence, perante seus eleitores e perante a sociedade, impõe sério constrangimento moral, acarreta-lhe prejuízos não raro e irreversíveis. Portanto, o procedimento de julgamento de um parlamentar deve atender ao princípio constitucional do devido processo legal em todas as fases. Nessa atuada, cabe à Câmara Municipal, ao efetuar o juízo de admissibilidade de uma representação, assegurar os direitos e garantia previstos no ordenamento jurídico, da presença dos requisitos para admissão de representação. Inicialmente, como relatado, instruem a presente representação cópia do título de eleitoral, certidão de quitação eleitoral e comprovante de endereço no município que comprovam a legitimidade ativa da representante. Portanto, presente o requisito da aptidão da representação. Como também já explanado, para que haja a instauração de um procedimento disciplinar, exige-se justa causa que consiste em um lastro probatório mínimo, indicativo da autoria e da materialidade de infração imputada. No caso em questão, a representante sustenta a quebra de decoro parlamentar pela representada, com fundamento no artigo 12, incisos 7 e 8 da Resolução número 7 de 2003. Artigo 12. Para fins desta resolução, consideram-se infrações ofensivas ao decoro parlamentar a conduta pessoal do vereador ofensivo, a dignidade do cargo que ocupa e especialmente. Inciso 7. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 8. Praticar ofensas físicas ou morais a qualquer pessoa no edifício da Câmara, ou desacatar por atos ou palavras outro parlamentar, à mesa, ou comissão ou respectivos presidentes. A Resolução número 7 de 2003 também dispõe acerca dos deveres do vereador. Artigo 10. São deveres do vereador. Inciso 6. Agir com respeito no trato com as pessoas e na defesa de suas prerrogativas, fazendo-se da mesma forma respeitar. Independentemente das contradições detectadas nas provas acostadas aos autos e de não se ter provas do que de fato ocorreu dentro do banheiro a portas fechadas, pelo teor dos documentos apresentados, das declarações prestadas e das filmagens das câmeras de segurança, verifica-se em sede de juízo de admissibilidade que há provas indicativas da autoria e materialidade da infração ao dever de agir com respeito no trato com as pessoas e na defesa de suas prerrogativas, fazendo-se da mesma forma respeitar, previsto no inciso 6 do artigo 10 supracitado. Por outro lado, não constato de plano
indícios de autoria e materialidade de infração ao decoro parlamentar a ensejar cassação de mandato, tal como requerido. Por essas razões, no meu modesto entender, a acusação tem indícios suficientemente embasados e não pode ser ignorada, no entanto, nessa análise preliminar, entendo que os fatos devem ser enquadrados como infração ao dever de agir com respeito no trato com as pessoas e na defesa de suas prerrogativas, previsto no artigo 10, inciso 6 da Resolução número 7 de 2003. Portanto, presentes os requisitos da aptidão e justa causa, a representação merece ser admitida. Agora, da esfera de competência de julgamento, tendo em conta a natureza da pena a ser aplicada. No caso em questão, a representante sustenta a quebra de decoro parlamentar pela representada, com fundamento no artigo 12, inciso 7 e 8 da Resolução número 7 de 2003. Nos termos dos artigos 18, inciso 2 da Lei Orgânica do Município de São Paulo, 125, inciso 2 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo e 19, inciso 1 da Resolução número 7 de 2003, referidas infrações ensejariam, em tese, a penalidade de perda de mandato. No entanto, como muito bem sublinhou a Procuradoria em seu parecer chefia número 10 de 2021, a qualificação jurídica dos fatos relatados na representação é de competência desta corregedoria. Como já exposto, no meu entender, diante dos fatos narrados na presente representação, em sede inicial de juízo de admissibilidade, em tese, houve infração ao inciso 6 do artigo 10 da Resolução número 7 de 2003, consistente no dever de agir com respeito no trato com as pessoas e na defesa de suas prerrogativas. Nesse sentido, a pena em tese aplicável seria de suspensão das prerrogativas regimentais, consoante artigo 17 da Resolução número 7 de 2003. Vamos ler aqui o artigo 17. A penalidade de suspensão das prerrogativas regimentais será aplicada ao vereador que violar os deveres expressos nos incisos 6, 12 e 13 do artigo 10. Parágrafo 1º. A penalidade prevista no caput refere às seguintes prerrogativas. Inciso 1. Usar a palavra em sessão no horário destinado ao pequeno e grande expediente. Inciso 2. Candidatar-se-á ou permanecer exercendo o cargo de membro da mesa, ou de presidente ou de vice-presidente de comissão. Inciso 3. Ser designado relator de proposição em comissão ou no plenário. Parágrafo 2º. A penalidade aplicada poderá incidir sobre todas as prerrogativas referidas ou apenas sobre algumas, a juízo da corregedoria, que deverá motivar o seu ato e fixar seu alcance, tendo em conta a atuação parlamentar pregressa do acusado, os motivos e as consequências da infração cometida. Parágrafo 3º. Em qualquer hipótese, a suspensão não poderá estender-se por mais de 6 meses. Referida penalidade no momento oportuno, poderá ser dosada tanto pelas prerrogativas que podem ser suspensas, quanto pelo período da suspensão, chegando-se assim a uma punição equitativa para os fatos e que, ao mesmo tempo, atinja a finalidade exemplar da pena, que visa coibir novas condutas desonrosas a esta Casa de Leis. Ademais, os fatos em questão tiveram grande repercussão, tanto internamente quanto na mídia, e inclusive acarretaram a suspensão de filiação das vereadoras pelo Partido Novo, o que foi amplamente divulgado nos meios de comunicação e já interfere negativamente na reputação das vereadoras envolvidas. Isso sem contar a tramitação dos inquéritos policiais, das ações judiciais correlatas e da própria representação.
como já analisou a douta Procuradoria desta Casa, no parecer chefia número 11 de 2021. A simples instauração de um procedimento disciplinar atinge o status dignitatis do vereador investigado, fragiliza-o politicamente perante a Casa Legislativa a que pertence, perante seus eleitores e perante a sociedade, impõe sério constrangimento moral, acarreta-lhe prejuízos não raro irreversíveis. Há de se invocar o princípio da proporcionalidade inerente ao Estado democrático de direito, pelo qual a pena deve ser necessária, adequada e proporcional à conduta e aos seus fins. Nesse sentido, seria desproporcional uma pena de cassação de mandato, a qual se revelaria excessiva, notadamente pelo fato de que o parlamentar é eleito democraticamente pelo povo, gozando de imunidade no desempenho de suas funções. A representante formulou pedido subsidiário de aplicação de pena de suspensão temporária do mandato. No entanto, cumpre esclarecer que, consoante o disposto no artigo 18 da Resolução número 7 de 2003, referida penalidade aplica-se tão somente, melhor dizendo, nos casos de falta injustificada a 10 sessões ordinárias consecutivas ou 25 intercaladas dentro da mesma sessão legislativa, ou violação dos incisos 7 e 10 do artigo 10 e 5 e 6 do artigo 11 no mesmo diploma legal, hipóteses estas que não se enquadram no caso em questão. Terminando já, hein? A resolução número 7 de 2003 dispõe ainda em seus artigos 14 e 22. Artigo 14. As sanções previstas nessa resolução serão aplicadas. Inciso 1. Por deliberação da maioria dos membros, aí a resposta para o Nomura, por deliberação da maioria dos membros da Corregedoria da Câmara, nas hipóteses de advertência verbal ou escrita e suspensão das prerrogativas regimentais. Inciso 2. Por maioria de 3/5 do plenário no caso de suspensão temporária do mandato por, no mínimo, 30 até o máximo de 90 dias. Com a destituição dos cargos parlamentares e administrativos que o vereador ocupe na mesa diretora ou nas comissões da Câmara. Inciso 3. Por maioria de 2/3 do plenário, no caso de perda do mandato. Artigo 22. O parecer do relator pela admissibilidade ou não da representação será submetido aos demais membros da Corregedoria que decidirão, por maioria absoluta, pelo arquivamento ou prosseguimento do processo disciplinar. Assim, tendo em conta a natureza da pena que pode ser aplicada em tese, qual seja a suspensão das prerrogativas regimentais, a esfera de julgamento competirá a esta Corregedoria nos termos da legislação de regência. Agora, a conclusão. Em face de todo o exposto, atendendo à designação feita por Vossa Excelência, manifesto-me nesta fase de juízo de admissibilidade no sentido de que a nobre vereadora representada, de acordo com os fatos narrados, em tese, infringiu o inciso 6 do artigo 10 da Resolução número 7 de 2003 e, portanto, entendo que a presente representação, além de apta por preencher os requisitos do artigo 20 da mesma resolução, detém justa causa, merecendo ser admitida, e este processo de número 231 de 2021 deve ter prosseguimento, sendo a esfera de seu julgamento a própria Corregedoria nos termos dos artigos 14, inciso 1 e 22 da Resolução 7 de 2003, conforme exposto na presente manifestação. É o meu parecer, hoje, dia 15 de dezembro de 2021, foi o dia que eu entreguei o relatório. Obrigado,
relator André Santos. Então, vou abrir a discussão. Algum vereador ou vereador inscrito para discutir? Encerrada a discussão, então abriremos a votação nominal do do relatório referente ao processo 231 de 2021. Então, como vota o vereador Rubinho Nunes? Voto favorável, presidente. Rubinho Nunes vota favorável. Como vota o vereador Antônio Donato? Eu vou me abster. Abstenção. Como é que vota o vereador Aurélio Nomura? Voto favorável. Como é que vota a vereadora Elaine do Quilômetro Periférico? Favorável. Como é que vota o vereador Milton Ferreira? Favorável. Vereador André Santos, como vota? Favorável. Então, foi aprovado o parecer de admissibilidade do processo 231 de 2021 com 5 votos favoráveis e 1 abstenção. Declaro, então, admitido o processo 231 de 2021 e designarei um relator para instruir o processo, objetivando a apuração dos fatos e averiguação da responsabilidade da representada, com vistas à eventual aplicação de medida disciplinar, assegurando o direito ao contraditório e ampla defesa. Próximo processo 242 de 2021. Vou perguntar para o André Santos se ele já tomou água, já respirou, porque agora vem um próximo relatório. E dizer também aos nobres corregedores que até a próxima reunião nós vamos nos conversar para definir quem serão os relatores no caso desse processo, e se outro processo também for admitido, quem serão os relatores, ok? Tudo bem da parte dos vereadores? Tudo bem, Elaine? Tudo bem, Donato? Então, vou passar aqui a leitura do relatório referente ao processo 242 de 2021. Referente ao memorando Corregedoria número 51 de 2021, processo número 242 de 2021, promovente Janaína Lima. Ementa. Representação contra a vereadora Cris Monteiro. Ao excelentíssimo senhor Corregedor-Geral, nos termos do memorando em referência, datado de 1º de dezembro de 2021 e recebido na mesma data, em consonância com o artigo 21 da Resolução número 7 de 2003, que rege a Corregedoria da Câmara Municipal de São Paulo, fui indicado para, no prazo de 10 dias, apresentar a manifestação sobre a admissibilidade ou não da representação e a esfera de competência de julgamento, tendo em conta a natureza da pena a ser aplicada para o processo autuado com o número 242 de 2021, originário do memorando Corregedoria número 46 de 2021. Considerando que os processos 231 de 2021 e 242 de 2021 foram a mim distribuídos para a elaboração de parecer no âmbito desta corregedoria, que os processos são denúncias recíprocas entre as vereadoras Cris Monteiro e Janaína Lima e que envolvem o mesmo evento fático, requeria ao ilustre corregedor, para melhor elucidação no caso, adjunta ao presente processo do teor das respostas aos memorandos Corregedoria 43 de 2021 e 44 de 2021, nos autos do processo 231 de 2021, denúncia em face da vereadora Janaína Lima, consistentes, deixa eu tirar esse clipe aqui, consistentes nas declarações prestadas pelas partes à Procuradoria desta Casa, filmagens das câmeras de segurança e acesso aos autos das investigações criminais. Em 10 de dezembro, solicitei a prorrogação no prazo para apresentação da manifestação por mais 10 dias, conforme autoriza o parágrafo 3º do artigo 21 da resolução retrocitada. Passo assim, tempestivamente, a exarar meu parecer. Resumo. Trata-se de representação promovida pela vereadora Janaína Lima contra a vereadora Cristina Pereira Monteiro, na qual a representante relata no debate sobre a reforma da Previdência Municipal, ocorrida em 10 de novembro deste ano. A presidência da Casa dividiu os tempos de fala
para a oposição e para os governistas, destacando 45 minutos para os relatos da proposta na comissão de estudos, apresentarem os dados levantados pelos especialistas, tendo a vereadora representante 30 minutos de fala e o vereador Fernando Holliday também da base de apoio outros 15 minutos. Alega que a vereadora representada, pertencente ao mesmo partido, representante, indignou-se por falar depois desta última e foi tirar satisfação com a mesma. Afirma que, após tentativas frustradas de diálogo com sua colega, tentou se afastar do local em que estava, não obtendo êxito, tendo em vista que a representada de porte físico maior a impediu, conforme imagens gravadas no dia. Colacionou a representante algumas imagens para melhor compreensão dos fatos e a fim de comprovar o ânimos nocente da representada. Narra conforme a sequência de imagens que tentou se afastar, entretanto a representada impediu-lhe, segurando-a pelos ombros, que tentou se direcionar ao plenário e foi impedida, que buscou subir as escadas novamente sem êxito, que foi segurada pelos braços, que a representada apontou o dedo em riste, que a representada direcionou a representante para o corredor externo do plenário, já com o objetivo de encurralar sua colega no banheiro lá existente, que a representada impossibilitou a passagem da representante, que a representada abriu a porta lateral e não deixou a representante se desvencilhar, que a representada já no corredor permaneceu com um comportamento agressivo, direcionando e conduzindo a representante para dentro do banheiro, local pequeno e de uso individual, que a representada teve a iniciativa de fechar a porta do recinto, que o vereador Marcelo Messias tentou conter o ímpeto da representada, sem sucesso, pois ela o expulsou do banheiro e fechou a tranca, encurralando a representante. Relata que, tendo sido trancada no banheiro, sofreu lesões que serão comprovadas pelo laudo do Instituto Médico Legal, já requisitado. Afirma que a representada agarrou a representante pelos braços, batendo o corpo e a cabeça da mesma na parede por diversas vezes, e no afã de se defender, a representante a empurrou, desvencilhando-se de sua agressora. Por fim, afirma que representou a vereadora denunciada criminalmente, após a exposição das razões de direito, sustentando que a conduta da representada caracteriza ato incompatível com o decoro parlamentar ou infração ofensiva ao decoro parlamentar, nos termos do que institui o artigo 12, inciso 8, da Resolução número 7 de 2003, requer a representante o recebimento da denúncia, com o início do processo de cassação do mandato da representada, a intimação da mesma para apresentar sua defesa. Ao final, a cassação do mandato e a produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente a produção de prova oral consistente no depoimento pessoal da representada e na oitiva das testemunhas arroladas, a juntada aos autos de mídia digital e a posterior juntada aos autos dos laudos referentes às perícias médicas a que ambas foram submetidas. Foram arroladas as seguintes testemunhas: o vereador Marcelo Messias dos Santos Costa, o senhor Flávio Vinícius Oliveira Coelho, o assessor do gabinete do vereador Felipe Beccari e o senhor Cristiano Alves de Arruda, assessor especial do gabinete da representante. Instruíram a representação assinada pela própria representante os seguintes documentos: documento de identidade, pendrive e representação criminal. Em resposta ao ofício Corregedoria número 6 de 2021, a representante protocolou petição de aditamento para apresentar a documentação necessária à admissibilidade do feito, comprovante de residência, certidão de quitação eleitoral e título de eleitor. Na mesma petição, a representante também acostou aos autos um relatório médico pertencente ao quadro de servidores desta casa,
datado de 26 de novembro de 2021, em que atesta que há alguns meses a representante sofreu uma crise de epilepsia na Câmara Municipal, ocasião em que precisou ser socorrida pelos bombeiros e pela equipe médica. Afirma a representante que sofreu crises de epilepsia desde a infância e que toma medicamentos de uso controlado, os quais melhoraram significativamente os sintomas da doença, mas não impedem as crises, tal como a que ocorreu no dia 16 de junho de 2021. Sustenta que a representada tinha conhecimento da condição de saúde da representante, mas mesmo assim prensou seu corpo e sua cabeça contra a parede, colocando sua vida em risco. Ressalta que agiu em legítima defesa, sendo descabido pressupor que a vítima tenha o dever de solicitar ajuda antes de reagir, e ainda que ficou muito abalada com o ocorrido. No entanto, fez questão de usar a tribuna para proferir a sua fala, concluindo o estudo realizado sobre a reforma da Previdência. Por fim, relata que o Partido Novo, tendo tomado ciência do ocorrido, de ofício enviou um representante para tentar a conciliação entre as partes. Porém, a representada teria descumprido o acordo, noticiando os acontecimentos na grande mídia, motivo pelo qual a representante deu prosseguimento aos trâmites jurídicos. Como já relatado, tendo tomado conhecimento dos fatos, o presidente desta edilidade, vereador Milton Leite, determinou fossem colhidas declarações das vereadoras, bem como das testemunhas dos fatos, as quais foram acostadas aos autos da presente representação. No dia 11 de novembro de 2021, foram colhidas pela douta Procuradoria da Casa as declarações da representada vereadora Cristina Pereira Monteiro, da senhora Márcia Luísa Vanucci Salem, chefe de gabinete da liderança do governo, da representante vereadora Janaína Lima, do senhor Cristiano Alves de Arruda, assessor especial de gabinete da vereadora Janaína Lima, e do senhor Marcos Paulo Ferreira da Silva, Guarda Civil Metropolitano. Não constam nos autos as declarações da Guarda Civil Metropolitana Raquel Marques, que em tese estava com a senhora Márcia Luísa Vanucci Salem quando adentrou no banheiro após arrombamento da porta, conforme declarações da Guarda Civil Metropolitana Marcos Paulo Ferreira. Também não constam dos autos as declarações do vereador Marcelo Messias e do senhor Flávio Vinícius Oliveira Coelho, assessor do gabinete do vereador Felipe Peccari, testemunhas arroladas pela representante. Depreende-se da leitura das declarações acostadas aos autos que há algumas contradições nos depoimentos, o que poderá ser melhor elucidado durante a instrução processual, caso a representação seja admitida. Citem-se alguns trechos. No depoimento da testemunha Márcia Luísa Vanucci Salem, ela afirma viu a vereadora Janaína Lima arrastando a vereadora Cris Monteiro para o banheiro. Enquanto o depoimento da vereadora representante consta, a vereadora Cris Monteiro foi atrás da depoente e a conduziu aos empurrões ao banheiro. No depoimento da testemunha, Cristiano Alves de Arruda, assessor da vereadora representada, consta que a vereadora Cris Monteiro estava nervosa e estava gritando no caminho até o banheiro. Já no depoimento da testemunha Marcos Paulo Ferreira da Silva, Guarda Civil Metropolitano, consta que, a princípio, pressupõe que as vereadoras estavam conversando. As filmagens da Câmara de Segurança do plenário, por sua vez, demonstram que a descida das vereadoras pela escada até a saída do recinto, a vereadora representante saiu à frente da vereadora representada, e esta última a segurou pelo braço e a cercava enquanto aquela tentava se desvencilhar, conduzindo-a rumo ao banheiro. A gravação captou imagens até a passagem das vereadoras pela porta do plenário. Não constam nos autos imagens oficiais, a partir deste momento até a entrada delas no banheiro localizado na parte externa. Por fim, cumpre informar que não há inquérito policial em trâmite, o qual versa sobre a investigação instaurada para apuração do crime de ameaça e de lesão corporal, sendo vítimas as autoras, as pessoas de Janaína Carla de Lima Paz
Calítio e Cristina Pereira Monteiro, representante e representada. As investigações são decorrentes de boletins de ocorrência distintos, em face das duas vereadoras reunidos no mesmo inquérito policial. O delegado titular responsável requereu ao meritíssimo juízo que aos autos passem a tramitar sob segredo de justiça, pedido que ainda não havia sido apreciado até a data de acesso aos autos pela Procuradoria dessa Casa. No entanto, por cautela e por não interferir na presente análise que está adstrita à admissibilidade da representação por quebra de decoro, não serão tecidas considerações sobre o teor do inquérito policial nessa fase processual. Esse é o resumo da petição de representação e dos demais documentos aos quais tive acesso enquanto relator. Passo a manifestação sobre a admissibilidade da representação e a esfera de competência de julgamento, tendo em conta a natureza de pena a ser aplicada. Dos requisitos para admissão e representação. Para se admitir e processar uma representação, faz-se necessário que a peça atenda a requisitos mínimos necessários para o processamento do feito. Nos termos do parecer, chefia número 11 de 2021, exarada pela Procuradoria desta Casa, devem ser verificados dois requisitos: aptidão e justa causa. Para que a representação seja considerada apta, exige-se preliminarmente a legitimidade ativa do representante nos termos do artigo 20 da Resolução número 7 de 2003. Artigo 20. Qualquer munícipe, eleitor ou partido político com representação na Câmara Municipal pode representar perante a Corregedoria sobre a prática por vereador de conduta violadora da ética e do decoro parlamentar. Parágrafo único. Não serão recebidas e nem processadas denúncias anônimas. A justa causa, por sua vez, exige dados e embasamento probatórios mínimos, já por ocasião do juízo de admissibilidade do processo. Esses requisitos encontram fundamentado no inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 14 do Código de Ética e do Decoro Parlamentar na Câmara dos Deputados, resolução número 25 de 2001, com redação que lhe conferiu a resolução número 2 de 2011, que deve ser aplicada por analogia, por albergar princípios processuais sancionatórios, os quais também estão contidos no artigo 395 do Código de Processo Penal. Isso porque, como já analisou a douta Procuradoria desta Casa, no parecer chefia retrocitado, a simples instauração de um procedimento disciplinar atinge o status dignitatis do vereador investigado, fragiliza-o politicamente perante a Casa Legislativa a que pertence, perante seus eleitores e perante a sociedade, impõe sérios constrangimentos moral, acarreta-lhe prejuízos não raros e irreversíveis. Portanto, o procedimento de julgamento de um parlamentar deve atender ao princípio constitucional do devido processo legal em todas as fases. Nessa toada, cabe à Câmara Municipal, ao efetuar o juízo de admissibilidade de uma representação, assegurar os direitos e garantias previstos no ordenamento jurídico, da presença dos requisitos para admissão da representação. Inicialmente, como já relatado, passaram a instruir a representação após o seu aditamento, cópia do título eleitoral, certidão de quitação eleitoral, comprovante de endereço do município, que comprovam a legitimidade ativa da representante. Portanto, presente o requisito da aptidão de representação. Como também já explanado, para que haja a instauração de um procedimento disciplinar, exige justa causa, que consiste em um lastro probatório mínimo indicativo da autoria e da materialidade da infração imputada. No caso em questão, a representante sustenta a quebra de decoro parlamentar pela representada com fundamento no artigo 12, inciso 8 da Resolução número 7 de 2003. Artigo 12. Para fins dessa resolução, consideram-se as infrações ofensivas ao decoro parlamentar a conduta pessoal do vereador ofensiva à dignidade do cargo que ocupa e, especialmente, inciso 8, praticar ofensas físicas ou morais a qualquer pessoa no edifício da Câmara ou desacatar por atos ou palavras outro parlamentar, a mesa ou comissão ou respectivos presidentes. Resolução número 7 de 2003 também dispõe acerca dos vereadores. Artigo 10. São deveres do vereador, inciso 6,
agir com respeito no trato com as pessoas e na defesa de suas prerrogativas, fazendo-se da mesma forma respeitar. Independentemente das contradições detectadas nas provas, acostadas aos autos, e de não ter provas do que de fato ocorreu dentro do banheiro e das portas fechadas, pelo teor dos documentos apresentados, das declarações prestadas e das filmagens das câmeras de segurança, verifica-se em sede de juízo de admissibilidade que há provas indicativas da autoria e materialidade da infração ao dever de agir com respeito no trato com as pessoas e na defesa de suas prerrogativas, fazendo-se da mesma forma respeitar, previsto no inciso 6 do artigo 10 supracitado. Por outro lado, não constato de plano indícios de autoria e materialidade de infração ao decoro parlamentar a ensejar cassação de mandato tal como requerido. Por essa razão, no meu modesto entender, a acusação tem indícios suficientemente embasados e não pode ser ignorada. No entanto, nessa análise preliminar, entendo que os fatos devem ser enquadrados como infração ao dever de agir com respeito no trato com as pessoas e na defesa de suas prerrogativas, previsto no artigo 10, inciso 6 da Resolução número 7 de 2003. Portanto, presentes os requisitos da aptidão e justa causa, a representação merece ser admitida. Da esfera de competência de julgamento, tendo em conta a natureza de pena a ser aplicada. No caso em questão, a representante sustenta a quebra do decoro parlamentar pela representada com fundamento no artigo 12, inciso 8 da Resolução 7 de 2003. Nos termos dos artigos 18, inciso 2 da Lei Orgânica do Município de São Paulo, 125, inciso 2 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo e 19, inciso 1 da Resolução número 7 de 2003, referida à infração, ensejaria em tese a penalidade de perda do mandato. No entanto, como muito bem sublinhou a Procuradoria em seu parecer, chefia número 10 de 2021, a qualificação jurídica dos fatos relatados na representação é de competência desta Corregedoria. Como já exposto, no meu entender, diante dos fatos narrados na presente representação, em sede inicial de juízo de admissibilidade, em tese houve infração ao inciso 6 do artigo 10 da Resolução número 7 de 2003, consistente no dever de agir com respeito no trato com as pessoas e na defesa de suas prerrogativas. Nesse sentido, a pena em tese aplicável seria a de suspensão das prerrogativas regimentais consoante artigo 17 da Resolução número 7 de 2003, já está acabando. Artigo 17. A penalidade de suspensão das prerrogativas regimentais serão aplicadas ao vereador que violar os deveres expressos nos incisos 6, 7 e 13 do artigo 10. Parágrafo 1º. A penalidade prevista no caput refere às seguintes prerrogativas. Inciso 1. Usar a palavra em sessão no horário destinado ao pequeno e grande expediente. Inciso 2. Candidatar-se-á ou permanecer exercendo o cargo de membro da mesa ou presidente ou vice-presidente da comissão. Inciso 3. Ser designado relator de proposição em comissão ou plenário. Parágrafo 2º. A penalidade aplicada poderá incidir sobre todas as prerrogativas referidas ou apenas sobre algumas, e a juízo da Corregedoria, que deverá motivar o seu ato e fixar seu alcance tendo em conta a atuação parlamentar pregressa do acusado, os motivos e as consequências da infração cometida. Parágrafo 3º. Em qualquer hipótese, a suspensão não poderá estender-se por mais de 6 meses. Referida penalidade, no momento oportuno, poderá ser dosada, tanto pelas prerrogativas que podem ser suspensas, quanto pelo período da suspensão, chegando-se assim a uma punição equitativa para os fatos e que, ao mesmo tempo, atinja a finalidade exemplar da Casa, que visa coibir novas condutas desonrosas a esta Casa de Lei. Ademais, os fatos em questão tiveram grande repercussão, tanto internamente como na mídia, e inclusive acarretaram a suspensão de filiação das vereadoras pelo Partido Novo, o que foi amplamente divulgado nos meios de comunicação e já interfere negativamente na reputação das vereadoras envolvidas. Isso sem contar
a tramitação dos inquéritos policiais, das ações judiciais correlatas e da própria representação. Como já analisou a douta Procuradoria desta Casa, no parecer chefia número 11 de 2021, a simples instauração de um procedimento disciplinar atinge o status dignitatis do vereador investigado, fragiliza-o politicamente perante a Casa Legislativa a que pertence, perante seus eleitores e perante a sociedade. Impõe sério constrangimento moral, acarreta-lhe prejuízos não raros e irreversíveis. Há de se invocar o princípio da proporcionalidade, inerente ao Estado democrático de direito, pelo qual a pena deve ser necessária, adequada e proporcional à conduta e aos seus fins. Nesse sentido, seria desproporcional uma pena de cassação de mandato, a qual se revelaria excessiva, notadamente pelo fato de que o parlamentar é eleito democraticamente pelo povo, gozando de imunidade no desempenho de suas funções. A resolução número 7 de 2003 dispõe ainda em seus artigos 14 e 22. Artigo 14. As sanções previstas nessa resolução serão aplicadas. Inciso 1. Por deliberação da maioria dos membros da Corregedoria da Câmara, nas hipóteses de advertência verbal ou escrita e suspensão das prerrogativas regimentais. Inciso 2. Por maioria de 3/5 do plenário no caso de suspensão temporária do mandato por, no mínimo, 30 até o máximo de 90 dias, com a destituição dos cargos parlamentares e administrativos que o vereador ocupe na mesa diretora ou nas comissões da Câmara. Inciso 3, por maioria de 2/3 do plenário no caso de perda do mandato. Artigo 22, o parecer do relator pela admissibilidade ou não da representação será submetido aos demais membros da Corregedoria, que decidirão por maioria absoluta pelo arquivamento ou prosseguimento do processo disciplinar. Assim, tendo em conta a natureza da pena que pode ser aplicada em tese, qual seja a suspensão das prerrogativas regimentais, a esfera de julgamento competirá a esta Corregedoria nos termos da legislação regente. Conclusão? Em face de todo o exposto, atendendo à designação feita por Vossa Excelência, manifesto-me nesta fase de juízo de admissibilidade, no sentido de que a nobre vereadora representada, de acordo com os fatos narrados em tese, infringiu o inciso 6 do artigo 10 da Resolução número 7 de 2003 e, portanto, entendo que a presente representação, além de apta por preencher os requisitos do artigo 20 da mesma resolução, detém justa causa, merecendo ser admitida. E este processo de número 242 de 2021 deve ter prosseguimento, sendo a esfera de seu julgamento a própria Corregedoria, nos termos dos artigos 14, inciso 1 e 22 da Resolução 7 de 2003, conforme exposto na presente manifestação, é o meu parecer. Encerrada a leitura do processo 242 de 2021, está aberta a discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Donato. Para justificar meu voto anterior e também fazer uma reflexão com essa corregedoria, que o relatório apresentado pelo vereador André Santos caracteriza que houve um desrespeito mútuo nos dois casos. O nosso Código de Ética, para esse caso, estipula a sanção de suspensão das prerrogativas. Eu não tenho a convicção que não teve violência física. Também não tenho absoluta certeza como isso ocorreu. Mas acredito que isso, enfim, mereceria um aprofundamento. Então, essa é a razão da minha abstenção no caso concreto aqui. Mas o caso concreto me faz fazer uma reflexão. Apesar de eu já ter algum tempo aqui na casa, é a primeira vez que eu faço parte da corregedoria. Então, nunca me defrontei com essas questões e com o Código de Ética.
O nosso Código de Ética é de 2003 e um projeto de resolução de 99, que, vamos lembrar, é a época da máfia dos fiscais, que caçou vereador, ou seja, teve... E a casa apresentou. Ele já tem 20 anos. Esse Código de Ética tem uma dificuldade, porque qualquer infração de decoro parlamentar é cassação, que é o artigo 12. E violência, ofensa, não tem gradação, não tem modulação. Eu acredito que poderia ser uma tarefa dessa corregedoria criar um grupo de trabalho para revisar, porque, assim, desse jeito, ou você... Porque, no meu modo de entender, é evidente que a gente pode levar a cassação de um mandato, mas isso é um recurso último, porque você não está caçando o vereador, você está caçando o eleitor, a representação de milhares de pessoas. Então, isso tem que ser feito em casos extremos. E o nosso Código de Ética, ele equipara situações que certamente deveriam ter gradações. Então, eu entendo a dificuldade do relator, porque o Código de Ética indica as penas, mas ele não modula. Então, eu acho que seria uma tarefa que daria uma contribuição para casa, fazer a revisão desse Código de Ética para modular nesse aspecto, porque a cassação é um recurso último de um caso grave, com reincidência, o que for, mas assim, casos graves. E aqui o artigo 12 inteiro, independente da situação, é cassação, é o que está escrito aqui. Uhum. Então, a gente fica numa situação difícil. Então, eu queria explicar minha abstenção, entendo a dificuldade do relator, porque tem um problema que é da base da nossa corregedoria, que é esse Código de Ética, que precisa ser revisado, na minha opinião. Então, eu queria depois propor que a gente pudesse constituir um grupo que rapidamente fizesse uma revisão e pudesse ser uma contribuição dessa corregedoria para essa casa, né, de modular melhor, e com a experiência desses anos todos, certamente, naquele momento eu entendo. Naquele momento era uma crise brutal na Câmara, né, para quem eu, por acaso, era chefe de gabinete, aqui eu nem era vereador, mas eu vi aquele ambiente. Então, o Nomura, acho que estava aqui, né? Pois é, então se faz um código de ética meio nesse clima. Sim. Depois de 20 anos, a gente tem condição de modular melhor e estabelecer melhor as penas, né? Então, eu gostaria de fazer essa reflexão aqui. Maravilha, Donato. Inclusive, não na última, nem na penúltima, mas em algumas reuniões no ano passado, eu inclusive falei publicamente, me comprometi, e que nós teríamos essa tarefa realmente de rever, porque realmente a gente fica muito engessado. E a gente acabou não fazendo isso para não dar um entendimento de casuísmo. Então a gente está no meio de um processo, aí vai mexer, daqui a pouco, não, mexeu porque é para fulano, para ciclano. Então, essa foi um pouco da nossa dificuldade. A gente pode montar um grupo paralelo, sim, né? Mas isso tem que ser muito às claras para não ter esse entendimento para fora. Olha, está mexendo justo na hora de A ou B ou C. Tá. Pela ordem, presidente. Claro. Não, até para corroborar a posição do vereador Donato, eu estava como vereador naquela época crítica da máfia dos fiscais. Nós passamos uma discussão profunda, houve uma necessidade de um aprofundamento, mas até existe o próprio regulamento da corregedoria não mostrou satisfatório na época também, tanto que muitos vereadores que deveriam ser cassados não foram cassados, não é? Se a gente for verificar. Tem aquele famoso vereador que tem os 55 vereadores com a mão. Esse deveria ser cassado e não foi cassado. O voto era secreto ainda, né? O voto é aberto. Mas foi cassado pela Assembleia depois, né? Sim. Foi cassado depois pela Assembleia. Então, mas na realidade, o que eu quero dizer, quando nós estávamos discutindo, eu assumi até no lugar do Bezerra no final do ano, e eu verifiquei que nós temos alguns problemas que precisamos alterar, principalmente que também os processos não andam aqui. As denúncias que são feitas na corregedoria, se nós formos verificar,
Nós temos aí de 5, 6 anos e muitos das acusações que são feitas, elas não prescrevem, mesmo mesmo que for numa legislatura anterior, porque o vereador ainda está com mandato aqui. Sim. Então, eu acho que é fundamental essa questão, além dessa ponderação importante que eu acho que o Donato fez, o André está fazendo, eu acho que todos nós entendemos. Eu fui relator também no processo, tive muita dificuldade, porque o enquadramento ele vem claro e nos engessa exatamente com relação a essa questão. É importante que a gente tenha que mergulhar nessa revisão o mais rápido possível. Eu acho que a gente já poderia, Vossa Excelência, deliberar essa questão. Sim, podemos fazer, A gente poderia já criar um grupo já para, quem sabe, a próxima semana já começar essa discussão com relação a isso. Mas vou até falando dessa questão, a gente tem toda uma dificuldade na hora de nós fazermos o enquadramento quando a gente discute a admissibilidade. Porque nós estamos, se a gente for analisar a admissibilidade, no delito, na ação propriamente da pessoa denunciada e também na condição daquela pessoa que fez a denúncia. Ela está adstrito basicamente isso. A modulação, é claro que vai depender de documentos que a gente não dispõe ainda aqui. Exato. Então, por isso é importante a abertura e a admissibilidade do processo para que possa vir à baila, possa vir ao processo essas questões. Como também, nesse caso, por exemplo, nós desconhecemos o que foi apurado pela polícia, né? Apesar que trata-se de um ato aqui administrativo, interna corporis da Câmara Municipal, um ato político eminentemente, e lá é uma questão de ordem penal, né? Isso. Mas, mesmo assim, é importante que nós possamos ter o máximo de número de fatos, de documentos, de provas, para que a gente não possa errar, que a gente possa ter uma condição mais rápida. Mas lembrando também que a gente também não pode sobrestar esses feitos, mesmo porque o time que é feito pela polícia e também pela justiça é totalmente diferente que o time aqui da Câmara Municipal. Nomura, é onde nós temos que entender como corregedores que aqui nós devemos nos ater exatamente em cima do que é o papel do vereador. Senão a gente vai estar buscando justiça e a justiça é lá fora. Então aqui a gente tem que enquadrar o que é o vereador. Talvez essa é um pouco da nossa dificuldade também. No primeiro momento, no calor, né? Vocês se lembram muito bem daquela fatídica noite que aconteceram esses casos. Todo mundo saiu pensando em milhares de coisas. Depois de um tempo a gente começa a entender, peraí, o papel do vereador é até aqui. Bom, é isso. Encerrada a discussão, alguém quer mais falar? Podemos partir para a votação. E aí depois a gente pode fazer a deliberação antes de finalizar a reunião referente a esse grupo para a gente definir, né? E redigir novamente aqui os caminhos da corregedoria. Então vamos aproveitar que o Rubinho ainda está aí. Como voto, o vereador Rubinho Nunes, está aberta a nossa votação nominal do relatório referente ao processo 231 de 2021. Como voto, o vereador Rubinho Nunes. 242. Voto favorável, presidente. Favorável, vereador Rubinho Nunes. Com o voto do vereador Antônio Donato. Abstenção. Abstenção, vereador Aurélio. Favorável. Vereadora Elaine. Abstenção. Abstenção, vereador Milton Ferreira. Favorável. Favorável, vereador André Santos. Favorável. Bom, então a decisão por maioria absoluta dos membros foi aprovado o parecer de admissibilidade do processo 242, estou certo agora, né? Com 4 votos favoráveis e 2 abstenções. Declaro, então, admitido o processo 242 de 2021, designarei um relator para instruir o processo, como foi falado aqui na reunião. Até a próxima semana, conversaremos entre nós, objetivando a apuração dos fatos e averiguação da responsabilidade da representada com vistas à eventual aplicação
de medida disciplinar, assegurando o direito ao contraditório e à ampla defesa. Então, só para informar, no caso de continuação desse processo, no âmbito da Corregedoria, o artigo 25 admitimos a representação na forma dos artigos anteriores, o Corregedor-Geral designará o relator, na hipótese, um relator para instituir, eu vou ler tudo, vai, para instruir o processo, objetivando a apuração dos fatos e averiguação da responsabilidade do acusado, com vistas à eventual aplicação de medida disciplinar, assegurando o direito ao contraditório e à ampla defesa. No parágrafo único do artigo 25, diz que, na hipótese de impedimento ou desistência de relator, estes deverão ser encaminhados por escrito ao corregedor, o qual designará relator substituto na sessão ordinária subsequente. Artigo 26, o relator designará, desde logo o início da instrução determinada, a cientificação do vereador acusado, no caso vereadoras, mediante notificação, juntando cópia da representação e da manifestação pelo seu acolhimento no prazo de 5 dias úteis, para que em 5 dias úteis apresente defesa prévia por escrito, indique as provas que pretende produzir e arrole testemunhas até, no máximo, de 10 dias. Vou abrir agora esse espaço para a gente definir a questão da reconstrução. E aí eu queria ouvir os vereadores para a gente montar esse grupo de trabalho. Pela ordem, presidente. Eu vou ter de sair, mas eu gostaria de participar, se fosse possível, da comissão. Eu também. Eu também. Eu também. Então, quase todos nós, Quase né, todos. doutor? Quase todos nós, então vamos nos organizar para fazer esse grupo de trabalho e rever realmente. Evidentemente, com o apoio da Procuradoria. Claro. Tem sido muito difícil a gente acabar recebendo aí, tá chovendo denúncias para todos os lados, né? Para a gente poder entender se é possível, se não é possível. Então, é claro que a gente precisa esclarecer, é bom para a cidade de São Paulo e bom para essa casa. E só para deixar claro, porque a preocupação do senhor, que o senhor expressou antes, é completamente compreensível. O novo código, ele vale daqui para frente, não para os casos existentes. Porque senão a gente vai estar contaminado por essa discussão, né? Senão, sim. Aí começa a Aí misturar a as gente coisas. pode definir também a partir de tal data, Isso. depois O que dele já está finalizado. protocolado aqui vai ser julgado nas normas existentes. Ok, maravilha. Bom, então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião da Corregedoria. Muito obrigado a todos. Boa tarde.